Trump anuncia novas tarifas em cima do aço e o alumínio e isso vai afetar o Brasil. Além disso, o Trump está criando aí um sistema de tarifas recíprocas. Então, se algum país taxar os Estados Unidos, automaticamente esse país é taxado de volta. O presidente do Irã dá uma cutucada no Trump falando que ele não vai cumprir com as suas palavras em relação à política dos Estados Unidos com o Irã. Vamos entender isso. A Rússia realiza novos ataques à Ucrânia com drones causando incêndios e destruição. Foi descoberto que os casamentos da China caíram demais ano passado. Isso causa uma grande preocupação na questão da natalidade. E a maior parte dos países do mundo não cumprem as metas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Tudo isso no vídeo de hoje. Você está no Geopolítica Crítica. Eu sou o professor Gabriel Sampaio. Vem comigo, vamos dar esse giro pelo mundo aí, que o vídeo de hoje tá bem legal. Então vamos lá, começar no vídeo de hoje falando sobre o Trump. Ele colocou uma tarifa de 25%, além das tarifas já existentes, tá? Em cima de toda a importação de aço e alumínio que os Estados Unidos realiza. E galera, isso vai afetar demais a economia brasileira, vocês não têm noção. Os principais países que vendem esses produtos para os Estados Unidos é o Canadá, o Brasil logo em segundo lugar, o México, a Coreia do Sul e o Vietnã. Se isso vai afetar o Brasil, isso vai afetar demais o Canadá. 79% de tudo que os Estados Unidos importa de alumínio é do Canadá. Como o Brasil é um dos maiores exportadores de recursos minerais, inclusive o Canadá compra da gente para processar e depois vender para os Estados Unidos. Isso vai causar um aumento global dos preços, porque esses recursos minerais são utilizados em setores de defesa, setor industrial, setor automotivo, aeronáutico, construção naval e por aí vai. Sabe aquele alumínio, aquele papel refletido que tem dentro das embalagens alimentícias, tipo de salgadinho e tal? Então, até nisso aí tem esses recursos. Até então, os Estados Unidos tinham uma política assim de taxar os recursos minerais que eles importavam e tal, só que o Brasil estava numa lista de seletos países que eram isentos a isso. Agora, aparentemente, não. Quando o Trump anunciar essa nova medida, provavelmente o Brasil também será taxado aí em 25%. Junto com essa notícia, ele afirmou que vai haver agora um projeto, um plano de tarifas recíprocas. O que o Trump tá brincando com taxação não é brincadeira não. Abre aspas aqui na fala do Trump. E de forma bem simples, se eles nos cobram, nós cobramos deles. Então, se qualquer país tentar retalhar os Estados Unidos com alguma outra tarifa tal, automaticamente esse produto taxado vai vir em contrapartida também uma tarifa dos Estados Unidos. Então, assim, o que a gente pode afirmar é que o Trump realmente está disposto a participar dessa guerra fiscal, essa guerra tarifária aí, essa guerra comercial que está se instaurando. Falando do Trump, o presidente do Irã deu uma baita cutucada nele essa semana. Abre aspas. Nenhum país negocia sob pressão e coerção, a menos que pretenda se render. E especialmente quando nos lembramos de um histórico de promessas não cumpridas de Washington, ou seja, dos Estados Unidos. Basicamente o que está rolando é que autoridades ocidentais estão acusando o Irã de estar realizando um enriquecimento nuclear para armas nucleares e tal. O Irã já afirmou que na verdade isso é só para geração de energia elétrica, até porque a energia nuclear é uma das mais eficientes e vários países da Europa utilizam. E aí o Trump fica nessa de falar que quer uma aproximação diplomática com o Irã, que quer uma parceria com o Irã, mas na verdade sancionou o país e essa semana colocou uma política de repressão máxima ao Irã, querendo destruir o país por meio de sanções em cima do petróleo. O clima tá esquentando literalmente, geopoliticamente, diplomaticamente, e também porque essas autoridades ocidentais afirmam que o Irã tá num nível de enriquecimento nuclear próximo a poder construir armas nucleares. Vamos ver isso aí, vamos acompanhar com calma. Então a situação tá bem tensa. O que você acha, afinal de contas, que o Irã tá fazendo? É só energia mesmo? É armas? O que vai rolar? O Trump, inclusive, que participou das comemorações, né, da Revolução Iraniana, mas no formato de cartazes e bonecos que a galera tava lá manifestando, xingando o Trump, tinha fotos do Trump com o Netanyahu pegando fogo e por aí vai, né? Então, a galera do Irã, a população tem uma noção muito grande, né, vamos dizer assim, dessa colonização ali, essa influência que os Estados Unidos realiza, esse imperialismo, né, melhor dizendo, que os Estados Unidos realiza ali no Oriente Médio. E já que estamos falando de possíveis guerras e tal, a Rússia atacou a Ucrânia, no nordeste da Ucrânia, com mais de 80 drones, causando incêndio na cidade, incêndios em várias casas, tá? Não houve óbitos, porém houve uma mulher hospitalizada. O exército da Ucrânia diz que conseguiram abater em média de 60 e poucos drones. Galera, isso é muito, mas muito louco, né? E pensar como essa tecnologia dos drones, que é super recente, hoje em dia é utilizado para fazer essas atrocidades. E como é mais louco ainda, vidas humanas, né? Seja do exército ou civis, enfim, estarem combatendo com pedacinhos de metal e circuitos voadores que podem causar incêndios,
explosões, destruições e tal. Só eu acho isso muito louco. A Rússia não fez nenhum comentário sobre esse ataque, tudo que sabemos é de notícias da própria Ucrânia. E vamos falar agora sobre uma questão recente da China. Um relatório que saiu recentemente afirma que, no ano passado, houveram menos casamentos do que em qualquer outro ano na história do país. Até na pandemia, teve mais casamentos na China do que no ano passado. Isso revela uma grande preocupação do Partido Comunista Chinês para continuar as políticas, né, que estão em vigor, para continuar os planos, né? Nós sabemos, gente, a China passa por um processo de planejamento político ao longo de décadas. Não é igual ao Brasil que entra um governo e sai outro, não. Os planos da China é durante 40, é durante 50 anos. E assim, você lembra da política do filho único? Então, era uma política para tentar segurar ali o crescimento do país, né? A China que era o maior país do mundo, né? Hoje em dia a Índia e tal. Só que a política do filho único teve ali uma certa importância, vamos dizer assim, para não deixar o país ficar tão gigantesco e ter mais problemas urbanos, rurais, sanitários e tal. Só que a política do filho único acelerou demais o envelhecimento da população. Pensa, se o Brasil já passa por esse processo, se os Estados Unidos já passa por esse processo, a Europa já passa por esse processo, né? Que é o processo que a população vai envelhecendo, cada vez tem menos filho, o custo de vida fica mais caro. Se isso já é complicado no Ocidente, imagina na China, que teve ali uma política que obrigava a galera a ter menos filho. A velocidade do envelhecimento da população da China é brutal. E agora o governo chinês quer ir na outra via, quer estimular as pessoas a se casarem, estimular o pessoal a ter filhos, para fazer com que pelo menos tenha uma reposição da população ali, né? E não tenha uma grande inversão da pirâmide etária, que é o que acontece, por exemplo, com o Japão. O Japão, no caso, tem pouquíssimas pessoas trabalhando, se for ver, né, na média ideal e tal, comparado aos idosos, comparado ao número de pessoas que já estão aposentadas. Ou seja, a população economicamente ativa diminui. É nesse ponto que a demografia, que os hábitos da população se une totalmente com a economia do país. O Brasil, por exemplo, está passando pelo chamado bônus demográfico. Ou seja, a nossa população economicamente ativa está no ideal, está num momento muito relevante. É um momento de, na minha opinião, gerar patente, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, empregos de qualidade e tal, para conseguir fazer com que o país se torne um país desenvolvido. O complicado para a China é que esse bônus demográfico durou muito pouco tempo. E a galera não tá querendo mais ter filho não. E aí, o que vai virar? E galera, para fechar aí esse tour pelo mundo que nós estamos dando, vamos comentar sobre a última notícia, que é em relação às mudanças climáticas. A maior parte dos países do planeta não estão conseguindo cumprir com as metas. Em outras palavras, vai piorar a situação para nós, meu filho. Ah, professor, mas quais países não estão cumprindo? Só a China só a Índia, só a União Europeia inteira, só os Estados Unidos, ou seja, ninguém, filho. O que nós estamos vendo é uma redução da preocupação e do compromisso dos países com esses acordos aí internacionais. O Trump mesmo, ele saiu do Acordo de Paris, né, no último mês, que é o principal acordo voltado para essa questão. A China falou que não tá seguindo aí esse plano da ONU, mas que vai publicar o próprio plano e tal, no tempo correto. E a União Europeia falou a mesma coisa, falou que, calma, gente, não estamos aí seguindo o que estão esperando de nós, só que a União Europeia tem um plano próprio, na COP30 nós vamos mostrar nosso plano e tal. E essa dificuldade do mundo inteiro para seguir o mesmo plano, né, para lutar contra as mudanças climáticas, evidencia não só que a gente vai passar bastante calor aí, que o clima vai estar muito maluco nos próximos anos e que vai ter várias alterações, até no regime de chuvas, de plantação, de colheita, vai ter BOs econômicos aí para resolver e tal, mas também evidencia um isolamento que os países estão realizando de forma proposital. Toda essa guerra tarifária que a gente comentou no vídeo de hoje e todas essas políticas combativas estão nos mostrando que para os próximos anos podemos esperar países mais fechados, com planos mais autocentrados. Você concorda comigo ou não? O vídeo de hoje foi isso, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pelo seu carinho. Considere apoiar esse projeto no Apoia-se, o link tá aqui embaixo, tá? E se você é professor de geografia, vem estudar comigo no Geógrafos Educadores, o link também está aqui embaixo. Obrigado, até a próxima. Valeu!